Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Supermódulos. Eu sou a Kézia, né, professora de inglês, então hoje a gente vai para mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, assim, é muito legal e é super cobrado tanto na EPICAR quanto no Colégio Naval. Então, eu preciso que vocês fiquem bem atentos hoje. Não é difícil, mas tem muitas exceções. Então, a gente vai comentando sobre cada uma delas. Hoje a gente vai falar sobre os artigos, os definidos e os indefinidos. O que é um artigo definido? É o equivalente em português, né? O, a, os, as. Já os indefinidos são um ou uma. Então, foca aqui, vamos lá, para a gente entender isso aqui direitinho. Primeiro de tudo, quando a gente fala de artigo definido em inglês, a gente tem o the. Agora, a gente vai ver um monte de regrinha aqui, mas eu preciso que vocês foquem numa coisa. Quando é que eu vou usar o artigo definido em inglês? Quando eu estiver especificando alguma coisa. Então, vocês vão ver que no final de tudo, a questão base vai ser, eu estou especificando ou eu estou generalizando aquela situação, tá? Então, fica com isso na sua cabeça, que conforme a gente for fazendo os exemplos, você vai ver que basicamente é isso. Então, vamos lá. Olha só. Tópico 1. Substantivos mencionados anteriormente pelo locutor. O que quer dizer isso? Olha só. Eu tenho a seguinte frase. Mary bought a funny dress. The dress looks like a cactus. Então, olha só. A Mary comprou um vestido engraçado. O vestido parece um cacto. Então, a gente tem essa foto aqui. Quando eu falo o vestido parece um cacto, eu estou falando de qualquer vestido? Não. Eu estou falando o quê? Do vestido que a Mary comprou. Então, quando eu uso the antes de vestido, é porque o quê? Eu estou especificando de qual vestido eu estou falando. Aqui não é qualquer vestido, é o vestido que a Mary comprou, certo? Então, primeiro ponto, sempre o artigo vai estar especificando aquilo que eu estou falando, tá? Então, fica com isso na sua cabeça. 2. Substantivos únicos de sua espécie. Então, sol, lua, céu. Por quê? Eu só tenho um, então ele já é específico. Porque eu só tenho como ter. Só tenho, né, quando eu falo de lua, eu tô falando da lua, o céu, o sol. Então, eu só tenho um de cada. Nomes geográficos. Aí, com isso aqui, eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção. Olha só. Rio, mar, canal, oceano, polo, deserto, golfo, grupo de ilhas, cadeias de montanhas, certo? Então, sempre quando a gente fala dessas questões de natureza, a gente costuma usar o artigo. Por quê? Quando eu falo o Rio Amazonas, eu só tenho um Rio Amazonas. Então, eu não estou especificando de qual rio eu estou falando. A mesma coisa quando eu falo, por exemplo, o Polo Norte. Eu estou especificando de qual polo eu estou falando. Não estou falando do Polo Sul, estou falando do Polo Norte. Então, não pode ser qualquer um. Quando eu falo o Saara, o deserto do Saara, eu estou especificando de qual deserto eu estou falando. Então, por isso que eles levam artigos. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. A gente não pode usar o artigo antes de nomes de cidades, estados, ilhas, países, continentes e lagos. Foca aqui, ó, nos lagos e nas ilhas, que são os que caem muito nas provas, principalmente lago. Caiu, inclusive, na questão do Colégio Naval do ano passado. Então, olha só. Porque a gente vê aqui, ó, polos, oceanos, ilhas e tal, porém o lago não entra nessa conta. Então, quando a gente tem um lago, lake, a gente não pode usar o artigo. A mesma coisa quando a gente fala de nome de cidade, estado, ó. O Havaí, lembra da questão que a gente corrigiu do Colégio Naval na live, que tinha o Havaí? Não posso usar artigo. Agora, quando a gente tem aqui nomes de países, a gente abre um parênteses. Nome de país não leva artigo se for simples, por exemplo, Brasil. Agora, se eu tiver um nome de país composto, por exemplo, United States, aí eu vou usar o artigo, tá? Então, observação. Nome de país não leva se for simples. Continuando. Adjetivos usados como substantivos no plural. O que é isso? Por exemplo, poor quer dizer pobreza. Ou pobre quer dizer pobre, é o adjetivo pobre. Só que eu posso usar ele como um substantivo. Por exemplo, she shows a lot of compassion for the poor. Ela mostra muita compaixão pela pobreza. Então, esse poor aqui não é
O adjetivo pobre é o substantivo pobreza. Então, ó, ele levou o artigo the, ok? Continuando, como eu falei, nome de país composto sempre vai levar o artigo definido the. Por exemplo, aqui eu tenho United Kingdom e United States. Então, nome de país composto leva artigo, simples não. Então, Brasil, Argentina, Canadá, enfim, qualquer um outro que seja simples não leva, só sendo composto, beleza? Vamos lá, olha só. Sempre que a gente estiver falando de nomes próprios, sei lá, Paulo, Ricardo, André, Maria, enfim, se eu tô falando de um nome próprio, eu não vou usar o artigo antes dele. Porém, se eu estiver me referindo a um grupo de pessoas com aquele nome, por exemplo, eu estou usando o sobrenome da família, os Souzas, os Silva, os Costa, enfim. Então, eu estou usando aquele sobrenome para me referir à família. Aí sim eu posso usar o artigo. Então, olha só. The Martins went to the restaurant they like. Então, os Martins foram ao restaurante que eles gostam. Então, esse Martins aqui não é uma pessoa só. É a família toda que tem esse nome. Então, ó, o artigo tá aqui. Mas se esse aqui fosse, por exemplo, Ricardo, aqui eu estivesse me referindo a uma pessoa só, eu não poderia usar o artigo. Beleza? Então, ó, eu tô usando um nome para me referir a várias pessoas. Vamos lá. Então, aqui, ó, como eu disse, ó, Peter is my friend. Eu não poderia escrever, ó, the Peter is my friend, porque é um nome próprio, então não leva artigo antes. Ó, a mesma coisa com pronomes possessivos. O correto é we are sailing our house. Estamos vendendo a nossa casa, não we are sailing our house. Our é o pronome possessivo para nosso, lembra? Então, nós estamos vendendo nossa casa, sem o artigo definido. Não precisa. Não precisa não, não pode, né? Antes de pronomes possessivos. Dependente de qualquer que seja ele. Vamos lá. Instrumentos musicais, ritmos, danças. Por quê? Vamos supor que você quer falar que você toca violão. Você não está especificando qual instrumento que você toca? Então, ele vai levar artigo justamente porque você está especificando. Por exemplo, John plays the piano very well. Então, John toca o piano muito bem. Por quê? Poderia ser qualquer outro instrumento. Poderia ser bateria, teclado, enfim, qualquer outro. Como eu estou especificando um instrumento, eu levo o artigo. A mesma coisa para ritmos. Ó, Valéria dances the samba so well. Então, ela dança o samba muito bem. Ela não tô falando de qualquer música que ela dança bem. Eu tô especificando o ritmo. Então, como eu tô especificando, eu levei o artigo, tá? O artigo definido. Então, olha só. Aqui, presta muita atenção. Coloquei aqui para vocês, atenção, não usar antes de esportes, ciências, disciplinas acadêmicas, cores, refeições, estações do ano, meses e dias de semana. Porém, a gente tem uma observação para fazer aqui. Olha só. Quando eu falo a seguinte frase, tennis is very popular in Australia. O tênis é muito popular na Austrália. Eu estou falando do tênis no sentido geral, o jogo de tênis. Então, eu tô falando no sentido geral, eu não tô falando, por exemplo, o tênis, o estilo de jogo que eu pratico na minha escola. Não, eu tô falando de tênis no sentido geral, do jogo. Então, se eu tô usando essa palavra no sentido geralzão, eu não preciso de artigo. A mesma coisa, olha aqui. Yellow is Steve's favorite color. Amarelo é a cor favorita do Steve. Então, eu tô falando de uma cor no sentido geral. Amarelo é a cor favorita dele. Agora, se eu falo assim pra você, por exemplo, o amarelo da blusa que o Steve estava usando é muito bonito. Aí eu levaria o artigo. Por quê? Não é qualquer cor amarela. É aquele amarelo específico da camisa dele. Então, toma muito cuidado com isso. Você sempre tem que observar se aquelas palavras estão no sentido geral ou se eu estou especificando um tipo daquilo ali. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então, vamos lá. Continuando. Nomes de jornais sempre vão levar artigo. The Economist, The New York Times e por aí vai. Com a maioria dos nomes de edifícios. Então, vamos supor, The Empire State, The Louvre, The Christ Redeemer, Cristo Redentor.
Porém, olha só, a gente tem algumas exceções. Os edifícios que levam a palavra hall, eles não vão levar o artigo antes. Então, por exemplo, Carnegie Hall e Lilly Hall. Se o nome do lugar leva a palavra hall no nome, a gente não precisa de artigo, tá? E a mesma coisa que a exceção é o Buckingham Palace, que também não leva. Essas são as exceções. Os outros nomes de edifícios a gente vai levar porque a gente vai estar especificando de qual edifício a gente está falando. Sei lá, o prédio da Petrobras, o estúdio da Globo, eu estou especificando o local, então eu levo o artigo, tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Diante de nomes de cinemas, teatros, hotéis, restaurantes e por aí vai. Justamente porque você vai estar especificando para a pessoa de qual restaurante você está falando. Vamos supor, adoro ir comer no McDonald's. McDonald's é um restaurante, você está especificando para a pessoa qual restaurante você está falando. Ah, sei lá, fui no Museu do Amanhã ontem. Então, Museu do Amanhã, eu estou especificando de qual museu eu estou falando. Então, por isso eu vou levar o artigo junto, tá? Isso com todos os outros. Ó, aí vamos lá. Títulos ou designações de cargos. Então, olha só. Sempre que eu estiver me referindo a uma pessoa pelo título dela, eu vou usar o artigo. Por exemplo, the president came to our city. O presidente veio para a nossa cidade. Eu não citei o nome do presidente. Eu estou usando o título dele. Então, esse presidente, sei lá, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser qualquer um. Então, ó, eu estou falando o título, mas não citei o nome. A mesma coisa aqui de baixo. The Queen of England lives in London. Então, a rainha da Inglaterra mora em Londres. Eu não citei o nome dela, eu só citei o título, que ela é a rainha da Inglaterra. Então, ó, tá com o artigo. Agora, quando eu falo o nome junto do título, aí eu não preciso do artigo, porque o próprio nome já está fazendo essa função de especificar. Então, olha só. President Kennedy was murdered. Então, o presidente Kennedy foi assassinado. Ó, usei o nome, então não preciso do artigo. Queen Elizabeth II was crowned in 1963. Então, a rainha Elizabeth II foi coroada em 1953. Então, ó, usei o título, porém usei o nome dela junto. Então, não preciso do artigo, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Tá acabando. Não usar antes de substantivos no plural utilizados em sentido genérico, como eu tinha falado lá para vocês, né? Sempre que a gente usar uma palavra no sentido geralzão dela, não estiver especificando um grupo, eu não preciso usar o artigo. Por exemplo, people all over the world want to be happy. Pessoas ao redor do mundo querem ser felizes. Eu não estou especificando que grupo de pessoas, eu estou generalizando, então pode valer para qualquer pessoa. Diferente se eu falasse assim, por exemplo, as pessoas do Brasil querem ser mais felizes. Aí eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando das pessoas do Brasil. Eu estou restringindo um grupo. Aí eu poderia usar o artigo. Quando eu só falo pessoas ao redor do mundo, pode ser qualquer um. Ó, a mesma coisa aqui. Children like toys. As crianças gostam de brinquedos. Que crianças? Não sei, pode ser qualquer uma. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, as crianças da minha escola gostam de brinquedos. Aí eu poderia usar artigo. The children from my school like toys. Então, as crianças da minha escola, eu estou restringindo, eu estou especificando. Aí teria o artigo. Aqui não, porque aqui pode valer para qualquer criança. Man's mortal. Então, homem é mortal. Estou falando de homem no sentido genérico. Brazilians love soccer. Então, os brasileiros amam futebol. Então, eu estou englobando todos os brasileiros num saco só. Então, não estou especificando nada. Então, não precisa de artigo, tá? Vamos lá. Antes de substantivos abstratos ou que indicam material. Então, por exemplo, we all need some little happiness. Todos precisamos de um pouco de felicidade. Felicidade é um sentimento, então não preciso de artigo, porque é um substantivo abstrato. Aí, olha só, esse aqui, muita atenção. Silk's much used in summer. Então, seda é muito usada no verão. Agora, olha só.
Quando eu falo que a seda é muito usada no verão, eu tô falando de qualquer tipo de seda, eu não tô especificando. Agora, por exemplo, se eu falar assim, a seda do vestido que eu comprei semana passada tem uma qualidade ótima. Aí já não é qualquer seda, é a seda do vestido que eu comprei. Então, como eu especifiquei o tipo de seda, por mais que seda seja um material, eu poderia usar o artigo. Então, por isso que eu tô falando, a gente tá vendo várias regras aqui, mas no final de tudo, o que você vai ter que observar é, tô especificando ou não esse assunto? Se eu estiver especificando, leva artigo. Se eu não estiver especificando, eu não vou levar artigo, ok? Não usar, antes de palavras que se referem a idiomas. We want to speak English fluently. Queremos falar inglês fluentemente. Não preciso de artigo. French and Italian are also Romance languages. Então, francês e italiano são línguas românticas. Como eu estou me referindo ao idioma, não preciso usar o artigo. Beleza? Vamos lá. Ah, esse aqui é muito importante, gente. Anotem aí esse aqui porque é bem importante. Antes de next e last, nas expressões que indicam tempo, a gente nunca vai usar o artigo the. Então, eu nunca posso colocar the next ou the last. Não, antes de next e last não se usa artigo definido. Então, we all plan to fly to Europe next semester. Nós planejamos viajar para a Europa no próximo semestre. Ó, não pode ter artigo. Last week, Melanie didn't come to school. Na semana passada, Melanie não veio para a escola. Então, antes de last, sem artigo. Vamos lá. Agora esse aqui é interessante também. Alguns substantivos, eles têm a opção de levar ou não o artigo. Depende do sentido que eu quero dar para minha frase. Então, por exemplo, prison. Olha aqui. Quando a gente vai usar vamos supor esse grupo de palavras aqui. Tem outras, mas vamos focar nesses aqui. Se eu tô falando dessa palavra para aquilo que ela é normalmente destinada, para dar esse sentido, eu não preciso usar o artigo. Por exemplo, the killer was sent to prison. O assassino foi levado para a prisão. Quando eu falo que o assassino foi levado para a prisão, ele está sendo levado para quê? Para ser preso. Então, ó, o adjetivo prisão aqui está cumprindo a função dele, de prender alguém. Então, eu não preciso do artigo. Agora, olha só. I went to the prison last week to visit my uncle. Eu fui para a prisão na semana passada para visitar o meu tio. Eu fui para a prisão, mas eu não estava indo para ser preso. Eu fui lá para fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, visitar o meu tio. Então, eu uso o artigo aqui, por quê? Porque eu estou especificando uma outra função que eu fui fazer lá. Não é uma coisa lógica, eu estou dando um novo sentido. A mesma coisa, por exemplo, sei lá, se eu falo que eu vou para a escola. Ah, every day I go to school. Todos os dias eu vou para a escola. Você está indo para a escola para quê? Para estudar. Então, você não precisa do artigo. Agora, vamos supor que você fala que você foi à escola ontem, sei lá, para uma reunião. Ou, sei lá, para buscar o seu irmão. Então, você não está indo para estudar. Então, escola, nessa frase, não está cumprindo a função de ensinar. Você está destinando uma outra situação, uma outra, sei lá, utilidade para aquilo. Então, quando você dá uma nova função para aquela palavra, você usa o artigo. Se ela está cumprindo o próprio papel dela, para que aquilo foi destinado, a gente não precisa do artigo, tá? Por exemplo, prisão, igreja, hospital, cama e por aí vai, tá? Chegamos ao final dos artigos definidos. Agora vamos para os indefinidos. Agora, vamos lá, pensa comigo. O artigo indefinido, ele é o um ou uma. Então, primeiro de tudo, eu não vou poder usar ele antes de coisas no plural, porque eu não posso falar, sei lá, livros ou uma canetas. Então, primeiro de tudo, a primeira regra é, se é um artigo indefinido, quer dizer um ou uma, eu não vou poder usar ele antes de substantivos no plural. Primeiro ponto. Então, vamos lá. A gente tem dois, o a e o Vamos olhar para que eu uso cada um. Então, olha só.
Para a gente diferenciar se vai ser o a ou se vai ser o an que a gente vai usar, a gente precisa saber a palavra que a gente vai acompanhar com eles. Porque olha só, o a gente vai usar antes de palavras que se iniciem por som de consoante. E o an a gente vai usar antes de palavras que se iniciem por som de vogal, tá? Então vamos lá, olha só, aqui primeiro a gente vai falar do a. É utilizado antes de palavras que. Agora, presta atenção. Não necessariamente vai ser antes de consoante, mas sim antes de som de consoante. Isso faz toda a diferença, porque olha só. Aqui a gente tem book, a boca. Beleza, eu tenho o som da consoante B. A car, eu tenho o som da consoante C. Agora, olha aqui. Quando eu falo isso aqui, eu leio a house. Esse H tem som de R. A hospital, esse H também tem som de R, então tem um som de uma consoante. Da semivogal Y, a yellow house, então uma casa amarela. A year, então ó, eu tenho esse som do Y bem presente. Ear, yellow, então eu vou usar o A. Agora, olha aqui o N. Presta atenção. Antes de som de vogal. Aqui é muito fácil de você ver isso. É nag. Ó, eu tenho o som da vogal E. Agora, olha essa próxima palavra aqui. Am é uma consoante, certo? Mas quando eu leio am. Am. MP4. Então, eu tenho o som como se fosse o som da vogal E. Então, ó, é uma consoante, porém, eu usei o N. Por que isso? Porque é som de vogal. Então, amp4. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que aqui também era H? Ó. Só que quando eu falo a house, esse H tem som de R. Quando eu falo honor, eu não tenho o som do R aqui. Esse H é mudo, então eu tenho o som da vogal O. Então, ó, an honor a hospital. O H tem um som completamente diferente. Então, cuidado, não é se é vogal ou se é consoante. É som de vogal e som de consoante. Antes de som de consoante, eu uso o A. E antes de som de vogal, eu uso o N. Ok? Então, vamos lá. Outra coisa. Antes das palavras que se iniciam por EU, EW e U, a gente também vai usar o A. Então, a euphemism, a ill, a universal. Porque, olha só, quando eu falo a, o fonema do U é U, a universal. É como se tivesse um Yzinho aqui na frente. Porque, olha só, a mesma coisa seria assim, ó. Essa aqui vocês conhecem bastante. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio unicorn. Então, ó, é como se eu tivesse um Yzinho aqui na frente. Unicorn. Ok? É diferente de, por exemplo, ó, até com U a gente tem que tomar cuidado. Então, ó, com unicorn, eu usaria o A, né? Porque é como se eu tivesse um Yzinho aqui. Agora, olha essa segunda palavra aqui. Eu leio esse U como umbrella. Olha a diferença. Unicorn, umbrella. Esse U aqui tem um som totalmente diferente. Quando o U tiver esse som do eu vou usar N. Então, ó, se o U tiver esse som de U, a gente usa o A. Se ele tiver esse som de a gente vai usar o N. Então, ó, umbrella, unicorn. Então, toma cuidado, porque com o U a gente também pode ter essa pegadinha, tá? Vamos lá, continuar. Outra coisa é o O, que a gente tem que tomar cuidado. Então, olha só. Vem aqui pro quadro comigo.
Então, olha aqui. Quando eu tenho a vogal O, posso ter duas possibilidades de fonema. Quando eu leio essa palavra aqui, orange, é laranja. Então, eu tenho o som da vogal O. Orange. Se eu tenho som de vogal, N. Agora, olha o som desse O aqui. $1 bill, uma nota de $1. Esse O aqui tem um som totalmente diferente desse O aqui. Então, ó, orange, som de vogal. One é como se eu tivesse um Wzinho aqui, ó. Esse fonemazinho do W. Então, one. Sempre que o O tiver esse som, a gente vai usar o A. Beleza? Então, toma cuidado. Tanto o U quanto o O, a gente tem que observar o fonema, porque pode ser que tenha essa pegadinha, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. E o A é utilizado antes de substantivos que denotam profissão. Por exemplo, Michael wants to be a doctor. Ele quer ser um médico. I am a teacher. Eu sou uma professora. He is a nurse. Ele é um enfermeiro. Então, antes de profissões, normalmente a gente usa o artigo A, tá? Pode ser o am também, tá? Tanto faz nesse caso, ser um ou ser outro. Vai depender dessa palavra aqui, se ela iniciar por som de vogal ou consoante, mas eu vou usar o artigo indefinido. Agora, olha só, como eu falei, né? Eles não podem ser usados antes de palavras que tenham plural, porque ele não pode significar uns ou umas, é só um ou uma. Então, se for antes de plural, você já descarta que não cabe um artigo definido. Vamos lá. A mesma coisa antes de palavras incontáveis. Lembra quando a gente falou do dinheiro, da água? São coisas que eu não posso contar. Eu não posso falar que eu tenho um dinheiro. Porque se eu falo que eu tenho um dinheiro, caberia eu falar eu tenho 2 dinheiros. E não dá. Então, dinheiro é uma palavra incontável. Se é uma palavra incontável, lembra, a gente tem que usar o some antes, que dá a ideia de algum. Você tem alguma quantidade. Então, ó. Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro, um pouco de dinheiro, mas nunca a money, tá? Tudo bem? Por causa disso. Agora, vamos lá. A gente tem 2 questõezinhas aqui para resolver. Essa primeira aqui. Olha só, a gente vai ter que ver quais são os artigos que a gente vai completar. Onde tiver o X, quer dizer que não vai entrar artigo nenhum, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Sally is doctor. Sally é um nome próprio, certo? Então, a gente viu que antes de nomes próprios a gente não usa artigo. Só da gente saber disso, olha aqui, a gente já elimina a letra D, que tem um artigo definido, e a gente já elimina a letra C, porque eu tenho um artigo indefinido, certo? Vamos para o próximo. Sally is the doctor. Sally is a doctor. Bom, a gente tem que analisar. Eu estou especificando alguma coisa sobre ela? Vamos supor, Sally é a médica que me atendeu ontem à noite no hospital. Ou eu só estou falando da profissão dela? Nesse caso aqui, eu só estou falando que ela é uma médica, certo? Então, eu não especifiquei nada, eu só estou falando da profissão. Por isso, ó, a letra A já vai embora, não pode ser o artigo definido. Agora, vamos lá. She comes from. Ela vem de Londres. Bom, eu tenho um nome de cidade, certo? Antes de nomes de cidades, a gente não usa artigo. Então, ó, vai ficar vazio, então a letra E também já foi embora. Não posso ter artigo definido antes de nomes de cidade. Fácil, né? Tranquilinho. Vamos para a próxima. O artigo definido está correto na alternativa. Então, vamos lá, vamos analisar. A, B, C, D e E. Olha só, de cara a gente olha aqui, na letra C eu tenho o nome Peter. Peter é nome próprio. Antes de nomes próprios não podemos ter artigo, certo? Então, C já foi embora. Olha para D. The Iraq sells oil to the Brazil. Aqui a gente tem 2 erros, né? Então, ó, tanto o Iraque quanto o Brasil são nomes de países. Antes de nomes de países, a gente não pode ter artigo se for simples, que é o caso de Iraque e Brasil. Então, ó, tem um artigo aqui e tem um artigo aqui. Então, tá errado 2 vezes. Agora, olha aqui.
United States. Bom, é nome de país, porém é nome de país composto. Nome de país composto tem que ter artigo e aqui não tem. E aqui ainda tem outro erro, porque olha só, eu tenho um last aqui e tenho um artigo antes, lembra? Antes de last e antes de next, a gente não pode ter artigo definido. Então, a vai embora também. Agora, olha só. Sobrou a letra B e sobrou a letra E. All the Browns like pizza. The cats are domestic animals. Olha só para a letra E. Quando ele fala que gatos são animais domésticos, ele não está especificando a raça do gato, por exemplo. Ele está falando de gato no sentido geral. Se ele está falando no sentido geral, eu não posso ter artigo. Então, o artigo vai embora. Então, sobrou a letra B. All the Browns like pizza. Aqui, o Browns está fazendo a função de sobrenome. Então, eu estou me referindo, por exemplo, à família Brown. Então, quando eu falo que todos os Browns gostam de pizza, ou seja, todos os membros da família Brown gostam de pizza. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Tranquilo, gente? Então, estudem. É uma matéria super importante que cai todos os anos, ou na EPICAR, ou no Colégio Naval. É uma questão, assim, certa, um assunto certo de cair. Não é difícil, mas você tem que prestar bastante atenção, tá? Então, qualquer dúvida, mandem lá no Classroom. Vou deixar a listinha de exercícios para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima aula juntos, tá? Então, não deixem de fazer. Estudem qualquer coisa, só mandar as dúvidas lá no Classroom, que eu vou tirando para vocês durante a semana. No mais, a gente se vê na próxima semana na aula para corrigir a lista de exercício. Não deixem de fazer, tá? Então, um beijo, até a próxima aula.